Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É muito bom estarmos juntos, adorando a esse Deus maravilhoso. Aqui no nosso meio tem alguma pessoa que está nos visitando, que seja de uma outra denominação? Por favor, tem alguém que nos visita essa noite? Amém. A irmã de qual igreja? Assembleia. Muito obrigado, Deus abençoe, tá, irmão? Grandemente. A irmã aí atrás agora. Nova vida. Amém. Deus abençoe grandemente a irmã de sua família. Mais alguém? Quero dizer para vocês que estão visitando que esse portal, ou seja, as portas da nossa igreja estarão sempre abertas para nos receber. E que o nosso Deus maravilhoso, de uma forma toda especial, venha derramar as suas bênçãos sobre as suas vidas. Fique à vontade e que Deus abençoe. Eu fico pensando, querido, a respeito de Deus. Deus Ele é maravilhoso. Deus, Ele está sempre pensando em algo de bom para nos favorecer. Interessante. E nós merecemos? Aí que é o problema. Nós merecemos? Não. Mas a bondade, a misericórdia de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. E na nossa mensagem, nós temos um tema, viu? Isso é importante, né? E o tema da nossa mensagem é: estamos prestando um culto vivo ou morto? Estamos prestando um culto vivo ou morto? É para pensar, né? Então eu convido os irmãos, as irmãs que fiquem de pé e abram a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, apenas um versículo, versículo 1. Como as traduções são diferentes e acaba atrapalhando, também para um irmão, uma irmã, né, falar, eu vou ler a primeira vez, bem pausadamente, e depois a igreja, as irmãs e irmãos, leem, tá bom? Olha só. Todos acharam? Romanos, capítulo 12, verso 1. Esse versículo é muito conhecido. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, os irmãos, vamos embora. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Querido Deus, é uma alegria muito grande para cada um de nós estarmos na Tua presença. E nesta noite, Senhor, eu tenho esse privilégio, também essa oportunidade de estar falando. E que o Deus Espírito Santo, de uma forma toda especial, possa me iluminar para que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades e também o nosso crescimento espiritual. Nós já agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Podeis assentar. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Querido, quando nós lemos essa parte da palavra de Deus, quando fala sobre sacrifício, aí isso faz nos lembrar lá no início em Gênesis,
quando Deus, Ele criou este mundo, Ele formou este mundo, nos diz a palavra, o próprio Deus, que era bom, que era perfeito. E tudo, quando Deus foi falando, as coisas foram acontecendo. Quando chegou a vez do homem, quando chegou a vez da mulher, foi diferente. Deus não falou, Ele fez. Porque o homem e a mulher é uma obra de arte que Deus fez. E dali, do pó da terra, interessante, né? Fala que o homem foi feito do pó da terra. E ali do pó da terra, Deus começou então a formar o homem, transformando em carne, transformando em artérias, transformando em veias, transformando em capilares. E Deus, né, fez a parte importante, o nosso cérebro, depois o coração também é muito importante, depois o rins, os pulmões, são as partes importantíssimas do homem, que o homem precisava. E fez tudo perfeito. Perfeito. E Deus percebeu que o homem estava só. E aí, Ele fez o homem pegar no sono, e da costela, Deus fez do Adão a mulher, a Eva. E isso era realmente algo lindo, algo maravilhoso. Então, você podia ver o leão, o tigre, todos os animais que hoje nós não podemos ficar perto. Adão e Eva assim os tinham. Mas aí, queridos, entrou o pecado. E quando o pecado entrou, ele trouxe a desgraça, ele trouxe o sofrimento, ele trouxe a morte. A morte. E agora Deus faz uma promessa interessante. Deus, até hoje, Ele cumpre as suas promessas. E Ele já fez uma promessa sobre o Cordeiro, que iria tirar o pecado do mundo. O Cordeiro, que esse iria ser nascido de mulher. E assim como a serpente feriu o seu calcanhar, ele iria esmagar a serpente, ou seja, Satanás, o diabo. Isso para nos lembrar. Mas de que forma? Quando Abel, ele era pastor, ele cuidava dos animais, e ali ele ofereceu um sacrifício, ofereceu a Deus um culto. Porque na realidade esse sacrifício, que nós vamos explicar para os irmãos, era uma forma de culto. E ali ele ofereceu a Deus. Interessante. E esse cordeiro, mais tarde seria o cordeiro, que se chama Jesus, que iria também derramar o sangue. E aí iria acabar a matança dos animais. Até vocês conseguem entender. E Caim ofereceu, ele era um lavrador, ele ofereceu daquilo que ele achou melhor para Deus. Mas tudo bem. Mas Deus aceitou a oferta de Abel. E por causa disso, já tinha entrado o pecado, Caim matou Abel. Vocês pensam no sofrimento de Eva e de Adão, que chegou à tardinha e não veio nenhum dos dois. Passou mais um dia e não veio, pastor, nenhum dos dois. Agora a preocupação. Agora sai Adão e Eva procurando os seus dois filhos. Ela não sabia o que era morte, pastor. Ninguém tinha morrido, não sabia o que era morte. Não sabia ainda o que era sofrimento. Não sabia o que era depressão, por problemas terríveis que vem destruindo as pessoas. E agora os dois dão de cara com um corpo no chão estendido. Não sabia o que era morte. Seu próprio filho, Abel. Caim fugiu. Ela também nunca mais viu.
Aí fala sobre sacrifício. Mas Deus, através de Moisés, passou para ele como seria os sacrifícios, ou seja, através dos animais. Então tinha um sacerdote e tinha um sumo sacerdote. Então eles explicou da seguinte forma: sacrifício tinha diário, sacrifício tinha semanal, sacrifício tinha anual, e sem falar as festas que o povo de Israel tinha naquela época. Então uma pessoa que tinha condições financeiras oferecia, digamos, um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ter menos de 1 ano e não tinha que ter nenhum defeito, nenhuma mancha, porque esse cordeiro iria representar justamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era cordeiro, cabrito, ovelhas, boi, e ali é oferecido. E através desses atos, o pecado deles eram perdoados. Então nós vemos em Levítico, não pode até abrir, mas eu vou ler para que eu possa entender melhor. Em Levítico, no capítulo 4, do verso 29 até o verso 34, nos diz o seguinte: e o sacerdote porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. O holocausto era o local. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Verso 32. Ou se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito a trará. Porá as mãos sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e imolará por oferta pelo pecado no lugar em que se imola o holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Desta forma, os pecados eram perdoados. Agora eu pergunto: que a pessoa que era pobre, não tem dinheiro para comprar um cordeiro, não tem dinheiro para comprar o cabrito, não tem dinheiro. 2 rolinhas. Interessante, né? Olha só, irmão, 2 rolinhas. E quem não tinha era mais pobre, não tinha 2 rolinhas. Aí era a tal da farinha. É interessante. Se fazia também para que Deus perdoasse. Então, quer dizer, Deus ele passou para Moisés essa forma para que todos viessem, entendeu? Ou seja, na congregação, no local que eles estavam, sacrificar algo, um animal, para que seus pecados fossem perdoados. Até aí, querido, é um culto vivo, porque no início eles faziam de coração, sabe? Faziam com vontade, pastor. Eles não viam o horário. Eles andavam, querido, 2, 3, 5, 7, até 10 quilômetros para levar justamente o animal, para que Deus perdoasse seus pecados. Eles eram fervorosos a princípio, mas depois, agora vem culto morto. Um culto morto. Se tornou para muitos uma rotina, e a pessoa ia por ir. Um culto morto.
Mas interessante, quando nós falamos sobre o culto morto, nos fala assim: não adianta fazer sacrifício só por fazer. Se for sem propósito, é melhor não fazer. Deus nos fala em Isaías, no capítulo 1, no verso 11. Olha só que Deus ele fala para Isaías: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Olha só, do que me servem? Por quê? De que me serve? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado de sangue de novilho, nem de cordeiro e nem de bode. Por quê? O culto passou a ser um culto morto, sem vida, sem propósito, e aquilo já não estava mais tendo sentido para Deus. Só que existe sempre a minoria que oferecia, realmente eles tinham um propósito e oferecia com amor, né? Com amor. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Porque na realidade, queridos, o sacrifício que fazia dos animais era as pessoas, era o Israel de Deus, mais tarde eram os judeus que deveriam ser mortos. Seriam eles que deveriam ser mortos. E aí Deus, né, o Cordeiro, representa a esse Jesus maravilhoso. Interessante que no profeta Isaías 53, no verso 7, fala assim: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Falando de Jesus. Falando de Jesus como cordeiro. Depois João, né? Capítulo 1, verso 29, fala assim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. João de novo, João 1,36. E vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Muito bem. O nosso culto é um culto vivo ou é um culto morto, querido? Infelizmente, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, não podemos apontar, tem aquelas pessoas, pastores, que vêm na igreja e apresentam a Deus um culto vivo. Mas como assim um culto vivo? Vamos cantar o hino 132. E aí a pessoa canta com prazer. Primeiro que já sai de casa com prazer para cultuar a Deus. Entendeu? E a pessoa vem e canta com prazer e canta. Não importa se a pessoa quer bater palma, que bate palma. Se a pessoa quer dançar, a pessoa dança, porque é ela com Deus. Mas se a pessoa não dança, a pessoa não quer bater palma, mas também está fazendo de coração, é ela, é ele com Deus. Isso não é um culto vivo. Mas tem aquelas pessoas que vêm na igreja e não apresentam a Deus um culto vivo. E agora? Mas que pessoas são essas? O pastor está pregando e uns estão conversando. É interessante. O profeta, que é o pastor, está pregando. O profeta de Deus está pregando, está trazendo a palavra de Deus. E tem alguns que estão com não sei o que da Demírios, não sei o que da revista, mas a mocidade está cantando, o grupo de louvor está louvando e a pessoa está conversando. Querido, essas pessoas estão oferecendo um culto vivo. Não estão nem participando, pastor. Não estão participando. Infelizmente, muitos estão oferecendo um culto morto. Como aqueles que querem ganhar dinheiro através das pessoas e fica fazendo promessas e mais promessas, estão oferecendo um culto morto. Mas fala que é um culto vivo. Apresenteis os vossos corpos vivo. Agora fala santo.
Querido, esse santo é separado. Todos nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós somos separados. Nós temos que ser diferente. Esse separado diferente tem que acontecer não só aqui na igreja, assembleia, congregação, membresia, não só aqui, mas também na nossa casa. É interessante, né? Na igreja tem pessoas que é uma pessoa, em casa é uma outra pessoa. E também em casa nós estamos também cultuando a Deus, porque é uma continuidade até Jesus voltar. E com os vizinhos? Tem cristão que não fala nem com seus vizinhos, não dá nem uma boa tarde, nem uma boa noite, abaixa a cabeça para poder não ver, vira a cabeça para poder não ver. É lógico que é a minoria. Queridos, e no trabalho, como é que está a situação? Não vou citar o nome, mas eu tenho um colega meu, que já está lá no Hospital Federal há mais tempo do que eu, é mais novo do que eu, e ele é da Igreja Batista. E quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco escandalizado, sabe? Porque ele tem 48 anos. Eu estou com 58 agora. E eu fiquei escandalizado. Porque esse tal de zap aí. Hã? Zap? WhatsApp? É por aí. Entendeu? E aquelas piadinhas de sem graça, né? Fazendo comentário de sexo e outras mais. Eu fiquei assim, estarrecido, impressionado. Temos que ser diferente no nosso trabalho. Temos que ser uma só pessoa. Apocalipse, Deus que falou ali para João, deu revelação para João a respeito da igreja. E quando ele fala sobre a igreja Laodiceia, não és frio, nem quente. E nós complicou. Não és frio, nem quente. Olha só agora a palavra pesada. Estou pronto a vomitar-te da minha boca. Querido, é horrível vomitar. Eu sou escandaloso, não aguento. Entendeu? Mas é horrível a pessoa querer saber sair até pelas narinas. É horrível. E Deus fala, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Porque não és quente e nem és frio. Quer dizer, és morno. E se você de manhã tentar fazer gargarejo, tomar uma água morna, dá vontade de vomitar. Já perceberam isso? Estão por isso. O cristão tem que ser diferente, ele tem que oferecer esse culto a Deus através do seu corpo, dos seus corpos, um culto vivo, um culto santo, porque isto agrada a Deus. E aqueles que estudam? Colégio, faculdade. O que eu ouço dizer de algumas professoras que dão aula em colégio cristão, entendeu? Fala que a maioria dos filhos de crentes são terríveis. É difícil. O negócio complica. E na faculdade? E aquele crente que é 007? Que ninguém sabe quem ele é. Olha, é complicado. Por isso é que, infelizmente, existem muitas pessoas que estão oferecendo um culto morto. E Deus, Ele quer que cada um de nós venha a oferecer um culto vivo. Vida. Não um culto profano. Então os irmãos já sabem o que é um culto morto. Não só na igreja, mas em casa, no seu bairro, no trabalho. Quem não está estudando ainda primeiro grau, ou quem está fazendo faculdade, é em todo o local. Deus, Ele quer e se agrada também de um culto vivo. Viu o que Ele falou para o povo de Israel?
a respeito dos animais? Pensa que eu me agrado dos animais, do sangue derramado? Por quê? Porque para muitos acabou o propósito. Querido, que nós venhamos sempre a oferecer a Deus um culto vivo, um culto agradável. Interessante, um culto agradável a Deus, que é o vosso culto, racional, de raciocínio, ligado a Deus. E que Deus nos abençoe grandemente. Amém e amém. Achou? Amém, meus irmãos? Louvamos a Deus pela palavra do nosso irmão Joyce, palavra de alerta aos nossos corações. Nós devemos estar atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus, que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Então nós precisamos estar nesse caminho de ser